O marco de R$1 milhão, sem sombra de dúvidas, é o objetivo da maioria dos investidores, é um sonho chegar nessa marca. Eu decidi hoje compartilhar com vocês 7 estratégias que eu tomei ao longo da minha vida, da minha jornada e que me ajudaram a atingir esse objetivo. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, então já separa o material, vamos anotar tudinho e veja quais delas faz sentido para você. Cada decisão correta que eu vou te falar hoje, neste vídeo, pode antecipar o ponto da liberdade financeira em alguns anos, inclusive, não em meses, tá? Em anos. E a meta que eu vou usar como referência é o montante de R$1.200.000 investido. Com um dividend yield aí de 10% ao ano, gera aproximadamente aí seus R$10.000 mensais. Esse vídeo, ele é completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui nesse canal. Eu vou tentar passar para vocês esses passos que eu tomei ao longo da minha jornada de mais de 20 anos no mercado financeiro. Então eu vou abrir o que me fez sair do zero até o primeiro milhão ao longo de toda a minha trajetória, o que efetivamente mudou o jogo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. A primeira decisão que eu tomei para chegar mais perto do primeiro milhão e que você deveria pensar em adotar também é postergar ao máximo possível a compra de um veículo próprio. Carro, na minha leitura, não é um ativo, é um passivo com rodas. E o problema não é o preço da compra necessariamente. O problema, por muitas vezes, é o custo recorrente que ele agrega à sua vida. Você tem a questão do seguro, você tem IPVA, você tem manutenção, combustível e a própria depreciação, que é a perda do valor que você colocou naquele veículo. Em média, um carro popular, ele gera de gastos mensais entre R$1.500 a R$2.500 quando você coloca tudo aí na conta. E olha o que isso significa na matemática. Então vamos imaginar o meio do caminho, os R$2.000, né, de 1.500 a 2.500. Você vai considerar que vai ficar com 500 desse valor e vai pegar 1.500, não vai para o carro, vai para uma carteira de investimentos durante 15 anos, conseguindo aí algo como 12% ao ano. Se você voltar ao longo dos últimos 12 anos, deu para atingir essa média de rentabilidade, tá? Isto são R$707.000, quase 3/4 de R$1 milhão, que a maioria das pessoas literalmente queimou com depreciação, IPVA, combustível e por aí vai. Também tem aquela questão de que o carro popular no Brasil já bateu aí os seus 80 mil e se adicionar a taxa de juros de financiamento, o valor vai para a lua. A decisão de postergar o veículo, ou quando inevitável, comprar um usado sem muito luxo, não é uma decisão de estilo de vida. É uma decisão financeira com impacto calculável. São 6 dígitos, mais de R$700.000. E reparem num detalhe importante. O quanto mais cedo essa decisão é tomada, maior é o efeito. É exatamente no começo da carreira que os juros compostos têm mais tempo para trabalhar. Claro, eventualmente, com uma renda maior, filhos, a vida vai te levar para um outro meio de locomoção, que não seja necessariamente transporte público ou carro de aplicativo. Mas, se possível, postergue o máximo possível esse momento. Não é uma decisão fácil. Exige um certo autocontrole, mas ela é possível e, no médio e longo prazo, faz muita diferença. A segunda decisão que eu tomei e que eu recomendo sempre que possível for, tome também, more o mais próximo possível do local de trabalho e abaixo do valor que você pode pagar. Essa decisão, ela é muito valiosa, especialmente se você é jovem, ainda sem filhos. Ela tem 2 vetores e os 2 importam. O primeiro vetor é o vetor financeiro. Morar em um imóvel mais simples do que a sua renda permite, libera capital para o aporte. Então imagine que você pode pagar um aluguel de R$4.000. Mora em um imóvel cujo aluguel seja de R$2.500. São R$1.500 todo mês disponíveis, onde você pode, por exemplo, alocar na sua carteira de investimentos. O segundo vetor é o vetor produtivo. Deslocamento longo tem custo invisível, mas real. 2 horas por dia de transporte equivalem aí a 500 horas por ano aproximadamente. São 6 semanas de trabalho que você perdeu antes de chegar no escritório. E o custo não é só tempo, é de energia, de capacidade de concentração, de disponibilidade para aprender e crescer profissionalmente dentro do trabalho. O crescimento profissional mais rápido significa renda maior mais cedo.
renda maior mais cedo significa um aporte maior. E a gente já sabe onde vai parar. A terceira decisão, sempre tenha reserva de emergência. Sempre, sem exceção. A reserva de emergência cumpre uma função muito específica na sua vida. Ela impede que um evento pontual quebre a disciplina de aporte no longo prazo. Porque um inimigo dos juros compostos tão danoso quanto uma rentabilidade baixa, por vezes, até pior do que isso, é a interrupção dos aportes. Você para de aportar por 6 meses, por exemplo, porque teve uma despesa inesperada e perde não só os 6 meses de aporte, como também o poder dos juros que esses aportes gerariam. E o pior cenário, se você precisar sacar dos seus investimentos por conta de uma emergência e você não tinha reserva, bem em um momento adverso do mercado, você pode inclusive estar tirando dinheiro com rentabilidade negativa. A regra é simples. Comece pela reserva de emergência. Por mais baratos que estejam os ativos como as ações, como os FIIs, como o Bitcoin, crie a sua reserva de emergência. Precisou utilizar? Ainda que você já esteja aportando, o que é que você faz? Cessa os aportes ou diminui os aportes e repõe a reserva de emergência. Mesmo que custe sim pausar temporariamente os teus investimentos, a reserva é prioridade sobre tudo, porque ela garante que tudo continue funcionando. Ricardo, quanto eu tenho que ter de reserva de emergência? De 3 a 6 meses de suas despesas recorrentes e essenciais. Agora, quem tem renda variável, quem é autônomo, por exemplo, ou seja, a tua renda mensal ela está coberta de incertezas, então a tua reserva de emergência ela tem que ser mais cautelosa. Aí a gente fala de algo entre 6 meses a 12 meses aí do seu custo fixo. Onde aplicar o recurso da reserva de emergência? Aqui não tem firula. Não tem invenção, e eu já vi umas atrocidades aí na internet, tá? Aqui não tem invenção. Reserva de emergência é Tesouro Reserva, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária de banco de primeira linha. Não tô falando em poupança, não tô falando em fundo imobiliário, não tô falando em CDB de banco de segunda, terceira linha, nada disso. Quarta decisão é tenha uma previdência privada para economizar em impostos. Uma previdência bem estruturada, ela tem 2 vetores de eficiência que juntos são muito difíceis de replicar em outros produtos. O primeiro é o diferimento fiscal. No PGBL, você reduz os aportes da base do cálculo do imposto de renda em até 12% da tua renda bruta tributável. Se você está lá na faixa de 27,5% do imposto de renda, para cada R$1.000 aportados, isso efetivamente custou para o seu bolso R$725 aproximadamente, porque o restante seria para o governo. Mas você está investindo esse dinheiro ao invés de pagar impostos agora. O segundo vetor é não tem come-cotas no produto de previdência. Fundo de previdência não sofre o come-cota semestral que corrói silenciosamente o patrimônio em fundos convencionais. No horizonte de 20 a 30 anos, a diferença acumulada por esse detalhe pode ser, sim, extremamente relevante na sua jornada como investidor, passando aí de algumas dezenas ou centenas de milhares de reais a depender do tamanho de seus aportes, por óbvio. Ressalva importante, você precisa estar num fundo de previdência de qualidade. Uma taxa de administração aí que não extrapole a casa de 1% ao ano. Uma política de investimento clara, que você saiba exatamente o que o gestor está fazendo com o dinheiro. Tanto a gestora como o produto devem ter bom histórico de boa rentabilidade, de bons resultados. Previdência ruim come os benefícios com a taxa e com a má gestão. Então a escolha do veículo importa tanto quanto a decisão de usar o veículo. A decisão número 5 é a escolha de uma carteira que seja eficiente, mas também seja simples de executar e de compreender. E aqui as coisas vão ficando mais interessantes, porque existe uma tendência, especialmente no começo da jornada, muitas vezes de gerar uma carteira complexa, com muitos ativos, muitas classes, tentando capturar absolutamente tudo. E o que os dados mostram é que uma carteira mais simples,
com qualidade, supera essa carteira extremamente complexa, com muito ruído, na maioria dos horizontes de longo prazo. Porque complexidade, por vezes, vai gerar decisões emocionais. Você tem 10, 15 ativos diferentes, um cai 15%, aí você vende no pior momento. A carteira mais simples, no começo da jornada do investidor, quando ele ainda está com aportes que são aportes pequenos, visto aquilo que ele tem capacidade e poderá aportar no futuro, essa carteira no começo da jornada tem bastante ali renda fixa, especialmente ativos do Tesouro Direto ou ativos de crédito de bancos de primeira linha. Tem um pouco sim de boas ações, bons fundos imobiliários com muita qualidade, alguma exposição internacional, 1 ou 2 ETFs fazendo este jogo para você. Isso é mais fácil de você manter no longo prazo. E no começo da jornada, acredite, a construção deste processo com disciplina nos aportes é o que importa. Manter este processo é o que importa. E tem um segundo ponto. No começo da jornada, nenhuma rentabilidade move o ponteiro de forma significativa. Então imagine que você foi lá, ao longo de um tempo, construiu os primeiros 10 mil reais. A diferença entre ter uma rentabilidade de 10% ou 15% ao ano neste comecinho gera aí 500 reais anuais. E acredite, estes 500 reais lá na frente, eles não serão tão relevantes. Não é isso que define o jogo. Mas se na ganância de ter esta chance de ter esses 500 reais a mais e tomar o risco de uma carteira mais complexa, incorrer na perda no início da jornada, essa dor na perda do início da jornada, ela pode afastar o investidor do mundo dos investimentos, afeta o apetite por aportes e você tem, além de tudo, um efeito colateral importantíssimo nessa decisão. A carteira simples, bem montada, diversificada, com volatilidade controlada, ela gera sim mais ganhos recorrentes. E ganhos recorrentes criam reforço positivo. É o contrário, né? O reforço positivo sustenta a disciplina. Essa disciplina é fator preponderante para o sucesso na sua jornada como investidor. Perder dói, gente. E dói mais ainda em quem está começando. Aí a pessoa acha que o produto é ruim, o fundo imobiliário é ruim, investir em ação é ruim. E não. No início da jornada, uma carteira mais simples, sem arrojo, não é fraqueza, é inteligência na construção do processo. Vamos para a sexta decisão. A sexta decisão é aporte todos os meses, o máximo que você puder. Especialmente você ainda mais jovem, ainda sem filhos. Use este momento de vida para você maximizar os aportes no limite da sua capacidade. Em 20 anos, o aporte de, por exemplo, R$ 1.500 por mês, você coloca 360 mil do seu bolso. O mercado gerou um montante total de 1.006.000. A proporção é essa, seu 1,8 do mercado. Para cada real que você aportou, mais 1,80 de juros. Mas esse efeito ele só existe se o teu aporte for consistente. Se o aporte for interrompido por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos no meio do caminho, ele não perde só estes 2 anos de juro, mas ele perde o efeito dos juros compostos em cima deste dinheiro que deixou de ser aportado ao longo de toda a janela posterior. Esse capital não entrou. A regra operacional, gente, ela é muito simples. Aporte automático, não depende de uma decisão ativa do mês. Vai antes de outros destinos do dinheiro, especialmente se estiverem ligados a lazer, por exemplo. Antes de consumo discricionário. Quem investe o que sobra, muitas vezes acaba não investindo ou investe de forma errática. Esse mês um pouquinho, 1 ou 2 meses não investe nada. Agora, se você inverte o racional e se você leva para o consumo o que sobra, aí sim, você verá que este indivíduo é o construtor de patrimônio. E mais do que isso, é importante revisar o valor do aporte quando, por exemplo, a renda sobe. Então, você teve uma merecida promoção, seu salário subiu 15%, 20%, pelo menos metade desse aumento, pelo menos, coloque no seu aporte, na sua carteira de investimentos. Essa diferença é o combustível do efeito bola de neve. E antes de eu te falar da 7ª decisão,
que talvez seja mais importante de toda da lista, eu estou te mostrando aqui um relatório lá da Finclass de uma recomendação que nós fizemos lá em 2022. Nós fizemos uma alteração na carteira, nós tiramos o FII HGBS11 e colocamos o XPML11, que entendemos que naquele momento isso fazia sentido para o investidor e tem toda a jornada que nos levou a essa decisão. Por que tiramos a HGBS? Porque colocamos XPML, lembrando, isso foi feito lá em 2022. E aí a gente auxilia o investidor de que forma? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vem fazendo um acompanhamento. Então, se você tomou essa nossa decisão e quando nós entramos no XPML, a cota estava lá em R$85, hoje, se tivesse investido, por exemplo, R$10.000, você hoje, considerando o que se valorizou, porque a cota hoje está acima deste valor na entrada, mais todos os dividendos que você recebeu mensalmente, nós colocamos todos os dividendos aqui. Então, por exemplo, essa cota aqui, a última vez que a gente deu uma olhada dela, estava R$104, lembre-se, nós entramos a 85. Você teria R$16.800 praticamente, R$16.798,31. Não consideramos aqui o reinvestimento dos dividendos, que é fator importantíssimo, acelera a bola de neve, ou seja, para quem reinvestiu os dividendos, o resultado é ainda maior. E a carteira da Finclass, gente, não tem só fundo imobiliário. A carteira da Finclass é completinha, tá? Então aqui a gente coloca qual o tipo da carteira a gente quer, se quer uma carteira que gera renda ou constrói patrimônio. A gente tem uma aqui, Arca Valorização é a carteira construtora de patrimônio. Então você tem ações, tem fundos imobiliários, tem a renda fixa, tem investimentos alternativos onde estão, por exemplo, os investimentos no exterior. E você observa qual é o percentual da sua carteira que tem que estar alocada em cada um dos ativos e até que preço você deve pagar esse ativo. Todo dia tem live com o analista para você esclarecer suas dúvidas, tem a nossa comunidade onde você interage com os outros assinantes e tem suas dúvidas esclarecidas pelo time de análise e pelos moderadores, tudo isso numa condição especial, só que vale somente até o final de hoje, 30 de junho. A gente tem o quê? Umas 4 horinhas por aí, mais ou menos do que isso? Pois é, 50% de desconto no mês do investidor para você se juntar à Finclass, vem comigo. Link está na descrição, QR Code na tela, não vacila, vem ser Finclass. Vamos para a 7ª decisão que eu tomei. E a 7ª decisão, que ela tem capacidade para dobrar o efeito das outras 6, se case com a pessoa certa. Porque sozinho, todo aquele esforço financeiro que eu falei de, por exemplo, R$1.500 por mês, por 20 anos, geraria R$1.366.000. Agora, se são duas pessoas absolutamente alinhadas no mesmo propósito, este esforço pode dobrar para R$3.000 por mês e nos mesmos 20 anos gerar mais de R$2.700.000. É exatamente o dobro, sim, porque os juros compostos acabam sendo lineares nessa relação quando você simplesmente dobra o capital. O esforço humano compartilhado é um vetor importantíssimo para a construção de patrimônio. Eu não estou falando só de dinheiro não, tá, gente? Eu estou falando de alinhamento que vem nas decisões que nós vimos. Se um quer um carro novo e o outro quer aportar, a gente tem conflitos nas decisões que acabam corroendo todos os itens do 1 até o 6 que eu falei. Se os dois têm o mesmo entendimento sobre o custo de vida, sobre a reserva de emergência, sobre a previdência, as decisões vão se multiplicar ao invés de se anularem. O modelo financeiro de uma família é uma carteira gerida por 2 sócios. Quando os dois têm a mesma tese de investimento, o resultado é diferente quando um quer crescimento e o outro quer liquidez imediata. Pessoal, não é romantismo, é matemática, é álgebra. Então, juntando tudo isso nas 7 decisões, nenhuma delas é sobre escolher o ativo certo, o ativo mágico que vai te fazer encurtar a jornada para 1 milhão. Todas as decisões são sobre criar as condições para que você tenha um aporte consistente, mais relevante possível com o passar do tempo. O teu custo de vida seja controlado e aí você deixa o tempo trabalhar ao seu favor. O resultado não é uma aleatoriedade. 1.300.000 em 20 anos com
1.500 de aporte, 2.700.000 com os dois aportando cada qual 1.500 alinhados. Isso não é projeção otimista, é fórmula de juros compostos, aplicando inclusive retorno que a gente já viu que é retorno histórico de taxa de renda fixa brasileira. Ricardo, você usou essas 7 decisões na sua vida? Sim, as 7. Essa última, por exemplo, nós estamos em 2026 e neste ano eu completei 20 anos ao lado da minha esposa. O número de 20 anos não foi construído à toa, é porque eu já vivi estes 20 anos de alinhamento, de propósito ao lado da pessoa, e dobrar a capacidade de aporte fez toda a diferença na nossa jornada. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça do like, o like não é tributado, tá? Compartilhe nos seus grupos de amigos, da família, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal, te espero até a próxima. Forte abraço.